Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de jornada de trabalho. Além daquela jornada base de trabalho que nós vimos na aula passada dos empregados, é possível que seja acrescida nessas horas de trabalho 2 horas extras por dia. Essa previsão legal de prestação de horas extras ou de jornada extraordinária, trabalho extraordinário, que são outras formas, outras nomenclaturas, essa previsão legal está no artigo 59 da CLT. O artigo 59 expressa que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ainda especifica que a remuneração da hora extra será pelo menos de 50% superior, 50% a mais que o valor da hora normal. Como nós podemos observar aqui da leitura do artigo, são várias informações sobre a prestação de horas extras. Então, a partir de agora, nós vamos analisar especificadamente cada uma dessas informações, desses aspectos legais sobre as horas extras. Primeiro ponto importante sobre horas extras é que o empregado não é obrigado a prestar horas extras. O artigo diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida em número não excedente a 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Ou seja, não há, dentre as hipóteses legais de prestação de horas extras, qualquer hipótese que trate sobre a imposição da obrigação de realizar horas extras por parte do empregador. Assim sendo, as horas extras sempre serão fixadas por meio de um acordo, seja ele individual ou coletivo. A única possibilidade que o empregador vai poder impor a realização dessas horas é na hipótese de que o empregado tenha assinado um acordo de prorrogação de jornada com esse empregador. Então, quando o empregado foi admitido, digamos, ele assinou um acordo se comprometendo a prestar horas extras sempre que o empregador solicite. Por meio desse acordo de prorrogação de jornada, aí sim o empregador poderá exigir aquela realização de horas extras, porque o empregado já sabe que isso pode acontecer. Agora, sem o acordo de prorrogação de jornada, o empregado ele não vai ser obrigado a realizar aquela prestação de horas extras, a não ser que ele concorde. Outro aspecto importante é que há um limite legal de 2 horas extras diárias. Então, não há pela regra geral, a possibilidade de essas horas extras serem prestadas acima de 2 horas diárias. Existe sim uma possibilidade legal, 3 situações que nós vamos ver em seguida, em que isso vai ser possível, mas pela regra geral, não. No dia a dia do trabalhador, em dias comuns, as horas extras poderão ser feitas no máximo 2 horas diárias, sendo no início da jornada ou no final da jornada, não importa o horário em que ela vai ser exercida, desde que não ultrapasse esse limite legal de 2 horas por dia. E por fim, caso realmente esse empregado venha fazer essas horas extras, realizar esse trabalho extra-jornada, ele deverá receber um adicional de horas extras de no mínimo 50% a mais que o valor da sua hora normal. Por exemplo, eu já cumpri a minha jornada de 8 horas do dia e o valor da minha hora de trabalho é R$20. Se eu realizei uma hora extra, além dessas 8, além da minha jornada normal de trabalho, essa hora extra que eu trabalhei, essa hora a mais que eu trabalhei, eu vou receber o valor da hora normal. A minha hora é R$20, eu trabalhei uma hora a mais, eu vou receber R$20. Só que além de receber o valor da hora normal, que é R$20, eu vou receber um adicional, que é mais 50% do valor da hora normal. Então, eu vou receber o valor da minha hora normal, que são R$20, mais R$10 equivalente ao adicional de 50%. O artigo 60 da CLT, ele traz aqui uma restrição importante com relação às horas extras realizadas em ambientes insalubres. Então, naqueles ambientes em que houver insalubridade, as prorrogações de trabalho só poderão ser acordadas quando houver licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, autoridades sanitárias. Então, ainda que haja acordo individual ou acordo coletivo, as prestações de horas extras em ambiente insalubre só poderão acontecer com
licença prévia de autoridades competentes. Essa é uma informação importante que também sempre cai aí em provas, em concursos, inclusive na OAB. Bom, nós vimos que existe uma limitação constitucional, uma limitação legal para a prestação de horas extras de no máximo 2 horas. Porém, como eu comentei, existem casos muito pontuais e específicos que a legislação trouxe, que essas horas extras poderão ser realizadas e prestadas além desse limite. Então, a primeira exceção que nós temos com relação à limitação das horas extras diárias é em razão de horas extras em caso de força maior. Então, nós temos por força maior um acontecimento inevitável para o qual aquele empregador não concorreu nem direta nem indiretamente. Então, nesse caso de força maior, foi algo inesperado para aquele empregador que exige que naquele momento os empregados façam aquelas horas extras, prestem aquelas horas extras, independentemente dessa possibilidade legal, dessa possibilidade de horas extras, estar prevista em algum acordo, seja ele individual ou coletivo, e independentemente de haver comunicação ou licença prévia. Então, por exemplo, temos aí que aconteceu uma enchente, está acontecendo uma enchente, ou faltou, caiu um raio na empresa, e aquela empresa precisa, por aquele motivo de força maior, que os empregados permaneçam ali retirando os materiais, os documentos, enfim, justamente por uma situação de força maior. Nesse caso, as horas extras elas vão ficar limitadas a 4 horas diárias. Então, pode sim, em caso de força maior, que o empregado trabalhe além de 2 horas extras diárias, mas limitada a 4, de modo que a jornada máxima de trabalho do dia não ultrapasse 12 horas diárias. Uma outra situação se trata sobre a necessidade de prestação de serviços inadiáveis ou serviços cuja inexecução acarreta em prejuízos manifestos para a empresa, para o empregador. Então, caso o empregado esteja lá no final da sua jornada, quase indo embora do trabalho, de repente, esse empregado, por exemplo, trabalha na câmara fria de um supermercado. Ele é o único funcionário que tem autorização, que tem EPI, equipamento de proteção individual e treinamento para adentrar na câmara fria com segurança. E ao final da sua jornada, o caminhão cheio de carnes, cheio de itens congelados, chega atrasado na empresa para reabastecer o supermercado e já está no final da jornada de trabalho daquele empregado. Não pode, por exemplo, aquelas carnes e todo aquele material, todos aqueles mantimentos ficarem fora da câmara fria até o outro dia, porque isso poderia sim acarretar um prejuízo irreparável para a empresa, né? Um prejuízo manifesto. Poderia estragar, enfim, poderia ter uma série de problemas. Então, nesse caso, caso o empregado precise realizar naquele dia, sob pena de a empresa ter um prejuízo manifesto, né, é óbvio que vai causar prejuízo para a empresa, sim, esse empregado pode sim realizar também as horas extras, além daquela jornada máxima, né, além daquele limite legal de 2 horas diárias, sendo que nesse caso não vai poder ultrapassar também 12 horas de trabalho diárias. Existe ainda uma última situação, uma última exceção com relação a horas extras, que se refere às horas extras em caso de recuperação de tempo perdido por causas acidentais ou por conta de força maior. Por exemplo, nessa situação hoje que nós estamos vivendo do coronavírus, muitas empresas paralisaram, foram forçadas a paralisar o serviço. E isso, claro, que traz um prejuízo para a empresa. Então, com o retorno dessas atividades, para a recuperação do tempo perdido, o empregador pode exigir a prestação de horas extras de, no máximo, 2 horas extras por dia. Nesse caso, não pode ser ultrapassado o limite legal, mas sim o empregador pode exigir. E aí não precisa da concordância do empregado para a recuperação desse tempo perdido. Nessa situação,
essas horas extras elas não vão poder ultrapassar 45 dias por ano e vão precisar também de prévia autorização da autoridade competente. Então, vai precisar ser noticiado, oficiado o sindicato dessa situação para que seja, então, aceita essa possibilidade de compensação do tempo perdido. Mas também é uma situação que a lei trabalha como uma exceção, aquelas horas extras que vão sempre precisar da concordância do empregado. Resumindo então, horas extras no máximo 2 horas por dia, não pode exceder além disso. Caso seja realizado horas extras, a empresa precisa pagar, além da hora trabalhada, um adicional de horas extras, que é no mínimo 50%, além da hora normal do trabalho, né? Por que no mínimo 50%? Porque a convenção coletiva, o acordo coletivo ou até mesmo um acordo individual de trabalho pode estabelecer que o adicional vai ser mais de 50%, vai ser de 70%, por exemplo, né? O que não vai poder é estipular um adicional abaixo desse mínimo que a lei estabeleceu, que é de 50%. Então, em regra geral, 2 horas extras de hora extra, mais o adicional de hora extra de no mínimo 50%. Porém, existem algumas exceções que nós vimos agora, que vai haver aí uma delimitação diferenciada em caso de força maior, recuperação de tempo perdido ou paralisação em que vai acarretar, então, prejuízo inadiável caso aquele trabalho não seja executado naquele dia específico. Então, teoricamente, tendo sido feito horas extras, a empresa precisa pagar a hora mais o adicional, correto? Porém, a lei também estabeleceu a possibilidade de compensação de jornada. Essa compensação pode ser mensal, semestral ou anual. Em síntese, funciona da seguinte forma: o empregado trabalha 2 horas extras hoje e semana que vem ele folga 2 horas. E assim se compensam essas horas trabalhadas. É o que nós chamamos de compensação de jornada. A lei estabeleceu requisitos específicos para a compensação de jornada mensal, semestral e anual. Então, na compensação mensal, essa compensação vai poder ser estipulada por acordo individual, diretamente entre empregado e empregador, ou também por negociação coletiva, seja por acordo ou convenção. Se a compensação for mensal, ou seja, se o empregado for compensar as horas extras dentro do mesmo mês em que ele realizou as horas extras, esse acordo de compensação mensal pode ser tácito ou escrito, ou seja, pode ser verbal, não precisa de um documento especificando que aquela compensação vai ser feita de forma mensal. Caso sejam compensadas essas horas, é claro que a empresa não vai precisar fazer o pagamento dessas horas, porque as horas já foram compensadas. De outra forma também, a compensação ela pode ser ao contrário, né? Eu posso folgar 2 dias e depois trabalhar 2 dias a mais para compensar aqueles dias que eu folguei. Só que caso eu vá fazer isso, eu não posso, também preciso sempre ter em mente de que eu tenho limite diário de 2 horas extras. Então, o labor diário não vai poder ultrapassar 10 horas diárias caso eu vá fazer essa compensação invertida. No caso de eu ter folgado e agora eu estar compensando as horas que eu folguei, né? Trabalhando para cumprir aquelas horas que ficaram faltando na minha jornada. A compensação não deve ultrapassar 1 mês sob pena de pagamento das horas trabalhadas. Então, na compensação mensal, o empregado ele vai ter 1 mês para compensar aquelas horas que ele trabalhou como extras. Caso ele não tenha tirado folga, não tenha compensado, no final do mês, na folha de pagamento, ele vai receber aquelas horas como horas extras, com um adicional de horas extras também. A compensação também pode ser semestral. Só que sendo semestral, ou seja, né, um acordo para que haja compensação de horas por 6 meses, sendo semestral, esse acordo pode ser tanto individual, tanto também por negociação coletiva. Porém, só vai poder ser feito por escrito. Então, o acordo verbal de compensação de jornada semestral, ele não é válido. Para ser fixado um acordo de compensação de jornada semestral, é preciso que haja, sim, um documento escrito e assinado tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Da mesma forma, caso não haja essa compensação das horas extras durante os 6 meses, ao final dos 6 meses, a empresa vai precisar fazer o pagamento dessas horas extras ao empregado.
Por fim, nós temos também a compensação de jornada anual. Só que na compensação de jornada anual, ela só vai poder ser fixada por meio de uma negociação coletiva, ou seja, não admite-se compensação de jornada anual por meio de um acordo individual entre empregado e empregador. Precisa ser fixada com a presença do sindicato. E da mesma forma, se não houver compensação durante o ano, as horas serão pagas como extras. E aqui um detalhe: sempre que não houver compensação no período estipulado, seja na compensação semestral, seja na compensação anual, as horas extras vão ser pagas com base no valor da hora daquele dia em que elas estarão sendo pagas. Então, eu tenho um acordo de compensação de jornada anual. Chegou ao final do ano, ao final desse ano do acordo, eu não compensei as horas. Essas horas vão ser pagas com o valor da data atualizada. Então, o meu salário hoje, o valor da minha hora hoje é R$25. Eu vou receber essas horas extras com base no meu salário atual. E aqui eu coloquei uma tabela, um quadrinho, que sintetiza bem essas informações. O que é mais importante saber aqui é com relação às regras para esse acordo de compensação de jornada. Na compensação mensal, nós vamos poder ter um acordo individual ou coletivo, tácito ou escrito. Na compensação semestral, nós também vamos poder ter um acordo individual ou coletivo, porém esse acordo precisa ser escrito. Já na compensação anual, não se admite acordo individual, somente por negociação coletiva escrita com a presença do sindicato. O intervalo intra-jornada é aquele intervalo dentro da jornada que serve para que o empregado possa ter um período de descanso e destinado para sua refeição. Esse intervalo intra-jornada, ele é um período de suspensão do contrato de trabalho. E sempre que nós temos suspensão do contrato de trabalho, não há a incidência de pagamento. Por isso, esse intervalo intra-jornada, ele não é um período remunerado, é um intervalo sem remuneração. O empregado não trabalha, mas também não recebe. O empregador, ele é obrigado a conceder o intervalo intra-jornada não remunerado aos seus empregados que trabalharem nesses limites aqui de jornadas de trabalho que eu coloquei aqui no quadrinho. Para jornadas de até 4 horas, então o empregado que trabalha até 4 horas diárias, esse empregado não tem direito a intervalo entre a jornada, então ele vai trabalhar 4 horas seguidas sem direito a intervalo. Para aqueles empregados que têm uma jornada de trabalho acima de 4 horas, mas limitada a 6 horas, ou seja, acima de 4 horas, 4, 5 e 6 horas, esse empregado ele vai ter direito a um intervalo de 15 minutos, né? Trabalhou acima de 4 horas, limitado a 6 horas, ele tem um intervalo de 15 minutos para fazer, então, o seu descanso, ou fazer um lanche, ou até mesmo para o seu almoço. Já para os empregados que trabalham acima de 6 horas, que é o mais comum, esses empregados vão ter direito ao intervalo entre a jornada de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Então, para jornadas acima de 6 horas, esses empregados vão ter direito a um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2, entre 1 a 2 horas. Para aquelas jornadas acima de 6 horas, uma informação importante é que não se pode ter o intervalo fixado acima de 2 horas, somente a não ser por negociação coletiva. Então, para jornadas acima de 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. Não pode ultrapassar 2 horas, senão ficaria muito prejudicial ao empregado. Ele trabalharia 3 horas de manhã e aí voltaria no final da tarde para trabalhar. Então, por isso que se estabeleceu um limite de 2 horas para não causar esse prejuízo ao empregado. Porém, é possível sim de estipular um intervalo entre a jornada superior a 2 horas, desde que tenha ali a presença do sindicato por meio de uma negociação coletiva. Outra questão importante também se refere à possibilidade de redução do intervalo. Então, para jornadas também acima de 6 horas, o intervalo, que é de no mínimo 1 hora, ele pode ser reduzido para 30 minutos por meio de acordo ou convenção coletiva. No entanto, eu já passei isso para vocês nas nossas aulas presenciais, aquele empregado hipersuficiente, ele tem possibilidade de acordo nos termos do artigo 611-A para reduzir também o seu intervalo entre a jornada. Então, nesse caso, tem-se
a redução do intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos, seja por acordo convenção coletiva ou por acordo individual, somente em caso de empregado hipersuficiente. Caso o intervalo intrajornada daquele empregado seja de 1h30, seja de 1 hora, por exemplo, e a empresa venha chamá-lo para o trabalho, suprimindo esse período de intervalo, o período suprimido vai ser pago como hora extra. Ou seja, o intervalo era de 1 hora, a empresa chamou o empregado, faltando 15 minutos para encerrar o seu intervalo intrajornada. Aqueles 15 minutos vão ser pagos como horas extras. Dessa forma, vai ser paga a hora dos 15 minutos mais o adicional de, no mínimo, 50%. Esse intervalo entre a jornada que nós vimos não remunerado, ele é obrigatório. Portanto, a empresa ela é obrigada a conceder o intervalo nos termos daquele quadro que eu passei para vocês. No entanto, existem outros intervalos que a empresa pode conceder por sua própria vontade para o empregado, que é o famoso intervalo para o cafezinho. Esses intervalos para o cafezinho, eles são intervalos intrajornadas remunerados, porque eles são pagos a cargo do empregador, eles são concedidos por uma vontade própria do empregador e não pela lei. Portanto, eles são computados sim na jornada de trabalho e devem ser pagos. Por exemplo, que o empregado saia 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde para tomar um café. Esses 15 minutinhos, eles compreendem a jornada de trabalho. São jornada de trabalho, porém o empregador libera para que eles possam ir ali tomar um café e voltar. Não se trata, portanto, do intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada não remunerado é aquele que vai haver suspensão do contrato de trabalho naquele período. Ele é obrigatório e não tem pagamento, ele é não remunerado. Ainda com relação aos intervalos, a lei estipulou o intervalo interjornada. O intervalo intrajornada é aquele intervalo no meio da jornada, que nós vimos agora. O intervalo interjornada é um intervalo que vai estar ali entre uma jornada e outra. O artigo 66 da CLT estabeleceu que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, o intervalo interjornada, ele vai do final de uma jornada de trabalho, o empregado saiu às 5 da tarde, às 6, até o início do outro dia. Dentro desse período, entre o fim de uma jornada e o início de outra, é preciso que haja 11 horas no mínimo de descanso, que é o chamado intervalo interjornada. Caso a empresa desrespeite esse período de 11 horas de descanso no mínimo entre as jornadas, o período suprimido também vai ser pago como horas extras. Vai ser paga a hora normal, mais um adicional mínimo de 50%. Importante salientar aqui que, diferente do intervalo intrajornada, o intervalo interjornada ele não pode ser fracionado, não pode ser suprimido nem mesmo por conta de convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, ele é obrigatório, sempre, em todas as jornadas, o respeito mínimo a 11 horas consecutivas de descanso, que é o intervalo interjornada. Por fim, nós temos também o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado é um descanso de 24 horas consecutivas após o cumprimento da jornada semanal do empregado. Então, todo empregado que trabalha direitinho, cumpre as suas horas de trabalho semanais, ao final da semana, ele será beneficiado com um descanso semanal de 24 horas consecutivas de descanso. Ou seja, ele vai ter um dia completo pago pelo empregador de descanso. Ele vai usufruir do dia de descanso e vai receber também a remuneração desse dia de descanso. Uma observação importante com relação ao descanso semanal remunerado é que constitui objeto ilícito de convenção coletiva a supressão ou redução do repouso semanal remunerado. Ou seja, esse período de 24 horas consecutivas de descanso, que é o repouso semanal, o descanso semanal remunerado, ele não pode ser suprimido ou reduzido por acordo ou convenção coletiva. Essa vedação, essa proibição legal está ali no artigo 611b da CLT. Portanto, o período de 24 horas consecutivas é obrigatório que seja concedido, é assegurado a todo empregado que cumprir a sua jornada semanal de trabalho nos termos da Lei 605 de 1949, que nós vamos ver agora.
A Lei 605 de 49, que regulamentou o repouso semanal remunerado, estabeleceu que não será devida a remuneração quando, sem justo motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior. Portanto, o DSR ou RSR, ele vai ser devido para aquele empregado que trabalhar durante toda a semana, aquele empregado que não faltou, aquele empregado que não chegou atrasado. Caso haja esse tipo de situação, o empregado pode suprimir, ele pode deixar de pagar a remuneração referente ao DSR, mas o gozo do descanso semanal ele é obrigatório. Porém, a lei estabeleceu motivos que são tidos como justificados. Assim, caso haja ausência nesses termos, essa ausência do empregado será justificada e ele não perderá o direito àquela remuneração. A lei estabeleceu que o descanso semanal remunerado ele deve ser concedido a cada 7 dias. Então, não pode ultrapassar esse período. A cada 7 dias, o empregado tem que ter o seu dia de descanso semanal remunerado. Então, não pode ser fixada outra data para esse dia de descanso. Preferencialmente, esse dia vai ser no domingo. Por que no domingo? Porque no domingo a maioria dos empregados, a maioria dos componentes de um grupo familiar também são de folga. Então, isso possibilita que a família tenha um momento de lazer ali junto, né? Então, por isso que se prioriza o domingo. Porém, não podendo ser o descanso semanal remunerado concedido no domingo, é possível que ele seja concedido em outro dia da semana, mas sempre respeitando os 7 dias. Então, pode ser que a empresa estipule que aquele empregado vai trabalhar no domingo, porém, os descansos semanais remunerados dele serão sempre nas quartas-feiras. Então, ele vai trabalhar nos domingos e nas quartas-feiras ele vai folgar. Caso isso aconteça e o empregado não tenha o seu repouso semanal remunerado no domingo, ele terá direito a pelo menos ter esse repouso semanal remunerado um domingo ao mês. Então, um domingo ao mês de folga é direito desse empregado. Porém, nos demais domingos pode ser feito esse revezamento de escala e ele ter a sua folga em outro dia da semana. Aqui eu vou aproveitar para já abordar um outro assunto que se refere aos trabalhos nos domingos e feriados. Então, antes da reforma trabalhista, o trabalho em domingo e feriado, ele exigia da empresa um pagamento em dobro do dia do trabalho. Então, aquele dia, aquela diária de trabalho, ela era remunerada em dobro. O empregado recebia 2 vezes a sua diária por ter trabalhado em domingo ou em dia de feriado. Porém, a reforma trabalhista alterou essa regra e tirou a exigibilidade do pagamento em dobro caso haja compensação por outro dia. Então, o empregado ele pode trabalhar domingo e feriado desde que ele venha folgar durante outro dia da semana, fazendo aquela compensação de horas que nós vimos. Então, caso esse empregado venha trabalhar no dia de domingo ou de feriado, a empresa tem 2 alternativas. Ou se estabelece a compensação da jornada, o empregado trabalhou no feriado, ele vai no dia seguinte tirar folga. Ele trabalhou no feriado, na semana seguinte ele tira folga. Então, ela vai fazer essa compensação, ou, por exemplo, lá no final do mês tira folga, não tem problema, mas tem que estar dentro do acordo de compensação de jornada que foi estabelecido entre eles, seja mensal, semanal ou anual. Pode fazer essa compensação de jornada, sim, do domingo ou do feriado. Ou então a empresa decide pagar em dobro essa remuneração, porque essa previsão legal de remuneração em dobro ela ainda persiste no ordenamento jurídico. O que não existia antes era a possibilidade de compensação. Então, trabalhou domingo e feriado, tem 2 hipóteses. Ou compensa esse trabalho e tira folga, ou a empresa vai ter que pagar em dobro a remuneração daquele dia de trabalho, de domingo ou de feriado. Uma observação importante aqui é que essa compensação de jornada por trabalho no feriado, por exemplo, ela não é em dobro, tá? Somente se for remuneração em dobro. A compensação é um dia de trabalho por um dia de folga. Não tem compensação em dobro. Pessoal, então aqui a gente encerra a nossa parte de jornada de trabalho. Eu sei que esse é um conteúdo um pouquinho mais denso, que nas aulas presenciais surgem bastante dúvidas, então pode ser que vocês fiquem com dúvidas, até porque é uma matéria um pouquinho mais difícil de ser explicada à distância.
Porém, fico à disposição de vocês para responder as suas dúvidas e na semana que vem nós vamos ter uma aula somente de exercícios para colocar em prática toda essa teoria e tirar mais as nossas dúvidas, tá? Fico à disposição, um abraço, bons estudos para vocês.